E aí galera, tudo beleza? Estamos aqui no Parque Taquaral, em Campinas, e vamos fazer uma entrevista hoje com um ex-dependente químico, um usuário, ex-usuário de drogas. A gente vai ver a trajetória dele, de como ele entrou e como ele saiu dessa história. E vamos chamar então o Guilherme Simão. E aí Guilherme, tudo beleza com você? Tudo certo, Felipe? Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. Guilherme, eu queria perguntar algumas coisas para você. E a primeira delas é, o que te levou a você entrar no meio das drogas? Bom, resumindo em uma palavra, curiosidade. Curiosidade. Uma pessoa muito jovem, ela tem uma visão um pouco limitada do mundo. Ela quer novas perspectivas, ela quer novos horizontes, ela quer experimentar coisas novas. E nesse viés, eu, no caso, entrei e comecei a trilhar esse caminho. Entendi. E quantos anos mais ou menos você tinha quando você começou a ter esse contato? Eu com 11 anos eu comecei a fumar cigarro e com 12 que eu comecei a ingerir bebidas alcoólicas. E eu falo a partir dos 12 porque a bebida alcoólica que é uma substância psicoativa. Então a partir dos 12 anos foi que eu comecei aí essa trajetória. 12 anos, interessante, cara. E como que você conseguia as drogas, né, para o seu uso? Porque ultimamente a gente sabe que drogas não é tão barato assim, né? Então como que você tinha esse contato com as drogas? Bom, o contato que eu tinha, a princípio as pessoas davam pra mim, ofereciam, seus de amigos, graça, seus amigos, no meio da roda. Onde eu tava vinha de graça tudo. Né? A princípio era assim, mas conforme você vai caminhando, você vai indo mais a fundo, vai caminhando nisso, você vai tendo que se utilizar de outros meios para conseguir, mas no princípio é dessa forma. E no começo você tinha já uma galera, eles que ofereceram a droga para você ou não? O primeiro contato que eu tive, a substância ilícita foi a maconha. Né? Então o álcool a gente sabe que está no meio da sociedade, é normal as pessoas beberem, então todo mundo tem contato com isso. Entendi. Né? Mas drogas ilícitas eu comecei a ter contato a partir de alguns amigos que faziam o uso da substância. Como que foi a sua trajetória? O que aconteceu durante esse tempo aí que você começou realmente a ter o contato com as drogas? Bom, a princípio, quando você tem um contato com as drogas, você se vê num novo mundo. Então você conhece pessoas novas, você vai para lugares novos, lugares diferentes. A princípio você conhece muitas coisas novas, sente muito prazer nessa vida nova que você tem. Só que isso daí vai passando com o tempo. No começo é uma novidade, depois de um tempo aquilo se torna normal. Se torna normal para você, mas conforme você vai se aprofundando naquela vida, você se começa a ver em outro mundo, num mundo diferente do mundo que a sociedade vive. Então você se vê de uma forma, não é excluída, mas é de uma forma como se você participasse, de uma outra realidade diferente da realidade que as pessoas vivem. Entendi. E como foi o seu comportamento? Porque, por exemplo, a gente sabe que quando a pessoa ela começa a se envolver nessa área, nessa parte, o comportamento dela muda. A pergunta que eu faço para você é, como foi o seu comportamento familiar? Né? O que aconteceu? Você teve algum tipo de barreira, algum obstáculo nessa situação? Eu posso dizer que minha vida social ela mudou completamente. Porque o contato que eu tinha com a família eu não tive mais. Eu comecei a me afastar da minha família. Comecei a me afastar daqueles amigos que eu tinha, que eram amizades saudáveis. Comecei a me afastar e comecei a viver aquele mundo. Então eu posso dizer que a minha vida social ela se transformou. E eu me via me relacionando com pessoas que que eu já não me identificava mais tanto. Entendi. Entendi. Você falou também a respeito de que você começou a praticar esses atos no sentido das drogas, começou no álcool, né? E depois você falou que você entrou na maconha também. Depois desse momento, desse período, você sentiu um desejo de querer algo mais? Porque às vezes dá pra gente pensar, imaginar que parece que só essa droga, a maconha, parece que você não fica só nela, né? Há um tipo de sequência. Você chegou a usar outros tipos de droga também nesse sentido? Sim. Cheguei quando você experimenta, por exemplo, só o álcool,
e você não tem uma predisposição para aquilo, você se satisfaz com ele, assim como muitas pessoas hoje na sociedade. Elas usam o álcool, que não deixa de ser uma droga, uma substância psicoativa, só que elas usam de maneira natural, num final de semana. Só que quando você percebe que você desenvolve uma predisposição para o uso de substâncias, você quer experimentar coisas novas. Entendi. Então nesse caminho, daí eu comecei a experimentar de tudo que aparecia, que eu sabia que poderia causar um efeito diferente na minha mente, eu experimentei. Então depois de maconha eu cheirei cola, eu cheirei lança-perfume, né? E qualquer coisa, por exemplo, thinner. Thinner é uma coisa, você vai lá e você sabe, opa, aquilo lá dá algum efeito, eu quero ver como que é. Então você começa uma busca incessante por novas sensações, e isso acaba não tendo fim. Né? Depois que eu comecei a cheirar cocaína, e no final fui parar no crack. Guilherme, e qual era a sensação que vocês tinham no sentido das drogas? Porque cada uma delas ela tem um efeito, né? Então qual era a sensação que você tinha e também no dia seguinte, qual era o teu sentimento ali? Qual era o que você sentia depois de ter usado aquelas drogas? Bom, aí é uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, a maconha, que é onde todo mundo começa, as pessoas elas começam mesmo porque a maconha te dá uma sensação de tanto de relaxamento, mas como ela ativa a tua mente, teu consciente, você começa a pensar com outro ponto de vista a respeito de diversos assuntos da vida. Então quando você usa a maconha, você começa, que nem as pessoas falam, viajar. Mas a gente usa esse termo, mas você começa a realmente refletir mais, você começa a pensar mais, você começa a se questionar mais. Então a maconha ela traz esse tipo de sensação que a princípio a pessoa acha que é algo que é bom, né? Por isso que até muitas pessoas defendem o uso dessa substância, né? Agora existem outras substâncias que são alucinógenas, como a cola, o lança-perfume. Essas substâncias elas te trazem uma alucinação mesmo. Você vê coisas, você acha que está em outro lugar, sabe? Igual, por exemplo, o lírio, que é natural, né? Certo. Mas é uma substância muito forte também, que te dá alucinações, que você vê coisas, você acha que está em outro lugar, você acha que é outra pessoa, né? Agora a cocaína, ela te dá uma sensação de que você pode, você vai, é uma droga social, a gente pode dizer que ela parece com álcool nesse sentido, que era social, ela faz você conversar com as pessoas, ela faz você ir até os lugares e conhecer, sabe? Agora o crack, que já é mais complicado, o crack te dá uma sensação antissocial, você não quer ficar perto de ninguém. Qualquer barulho, qualquer ruído te incomoda. Você ouve qualquer ruído a metros e metros de distância. Te dá um medo, uma sensação de que você está sendo perseguido. A gente pode falar de esquizofrenia. Você sente a sensação de que a polícia está por trás de você. Você sente a sensação de que todo mundo está te olhando. Está te perseguindo. Uma sensação de realmente de perseguição. Sabe? E como e o crack, todas as outras substâncias, elas têm um efeito mais duradouro. O crack, o prazer é o mais forte de todos. Só que ela dura em torno de 3 a 10 segundos a sensação. E você se sentia assim no mundo surreal, onde você pudesse fazer a tua história, onde você pudesse fazer o seu jogo ali nessa situação que você estava? Na verdade, assim, a princípio a gente sente isso. Só que conforme você vai usando e vai se acostumando com aquilo você não sente mais isso, porque aquilo se torna parte da sua vida. Então você vê a sua vida como fazendo parte daquilo. Então, na verdade, aquilo é o real para você, e você começa a ver a sociedade como sendo surreal. Você inverte os papéis, né? E que nem você falou, qualquer substância dessa, o dia seguinte, o depois, é sempre depressão, é arrependimento, é tristeza, é vontade de querer parar. Quando você, no dia seguinte que você usa a droga, você pensa, nossa, eu vou parar com isso, porque é ruim. Você vê que aquilo é ruim, mas aí a dependência química é mais forte. Guilherme, depois dessa história, a questão de você falando
do efeito da droga, da consequência, como que você se sentia, como você vivia no meio da sociedade? Porque há um tipo de rejeição no meio da sociedade com a questão do usuário de droga, e você tinha esse tipo de preconceito também com a sociedade? Tem os dois lados. Então, a princípio, o usuário ele se sente discriminado pela sociedade. E isso muitas vezes é verdade. A sociedade realmente discrimina. A sociedade realmente não se aproxima. Mas isso é gerado pelo usuário. É o usuário que gera muitas vezes essa situação. Porque ele se afasta. Então, eu me afastei da minha família. Só que eu achava que minha família que havia me rejeitado, mas eu que tinha me afastado da minha família. Eu não parava em emprego, sabe? Eu ficava no emprego, ficava um pouco, saía, perdia, né? Já estudei, já fiz faculdade, terminei o 2º grau, já fiz faculdade, mas não consegui dar continuidade na faculdade, tive que parar no meio por causa do efeito das drogas no meu organismo, sabe? Não consegui estudar porque eu não me alimentava direito, as sequelas que a gente tem no nosso cérebro, no nosso raciocínio, então a gente fica com o raciocínio mais lento. Então tudo isso, a falta de alimentação, tudo isso fez com que eu não conseguisse realmente prosseguir nos estudos. Fora que você num ambiente acadêmico você tem que estar conectado com as pessoas, você tem que estar se socializando com as pessoas que você vive. E você, sob efeito de droga, você fica sozinho, então... Então era um prazer seu de viver isolado, você queria ficar sozinho? Eu queria ficar sozinho, eu queria viver aquele meu mundo só eu. Só que eu achava que me rejeitavam, que as pessoas que estavam me rejeitando, mas na verdade no fundo era eu que queria tudo. Entendi. Guilherme, você se considerava um dependente químico? Eu vivi, dos 15 anos que eu vivi usando droga, eu posso dizer que uns 8 a 10 anos não. Eu achava que, na verdade eu nem entrava nessa questão, eu falava, não, independente se eu sou ou não, isso não está me prejudicando, eu posso ter uma vida normal desse jeito, então eu não me importava muito se eu era um dependente ou não. Às vezes eu até pensava, pô, eu acho que eu sou, eu acho que eu não sou, mas eu falava, não, isso daí não importa. Eu tô tendo uma vida social, eu achava que eu tava vivendo bem, eu achava que tava dando tudo certo, então eu falava, se eu sou ou não, não importa, o que importa é que eu tô levando a minha vida. Guilherme, e quando que você começou a perceber que isso estava te incomodando? Quando você começou a perceber que isso estava atrapalhando no sentido familiar, no sentido relacional, social, quando você percebeu que você estava realmente caindo no fundo do poço? Eu percebi isso quando as consequências se tornaram muito latentes na minha vida. Então, quando eu comecei a usar o crack, que eu comecei a perceber tudo isso. Porque nessa fase da minha vida, eu já não... Daí eu realmente já não me alimentava mais. Então eu perdi muitos quilos. Eu não tomava banho, eu não lavava minhas roupas, sabe? Então ficou muito latente tudo isso. Então, sabe, ó, eu já sou magrinho, né? Imagina eu 15 quilos mais magro do que eu sou hoje. Era como eu era. Então eu me olhava no espelho, sabe? Me olhava no espelho, comecei a ver que eu só ficava dentro de casa, passava fome, não conversava com ninguém. Aí eu só vivia na noite, eu dormia de dia e à noite eu só convivia em boca de fumo, em andando de noite pra lá e pra cá. Então eu comecei a perceber que, aí eu olhava pra minha casa, né, que eu usava droga na minha casa junto com outras pessoas. Eu comecei a olhar pra minha casa e falo, cara, que realidade é essa que eu tô vivendo? Sabe, eu olhava na minha casa, a casa toda suja, o banheiro tudo sujo, tudo cheio de cigarro, de bituca de cigarro, de litro, a casa uma imundícia mesmo. Eu comecei a olhar aquilo e comecei a olhar em volta de mim, comecei a pensar, falei, meu Deus, onde eu vim parar? Daí eu comecei a refletir tudo aquele começo que eu tive, que eu estudava, eu comecei a lembrar que eu convivia com a minha família, mesmo usando droga, mas eu comecei a lembrar de toda essa vivência que eu tinha.
Então aquilo me fez enxergar realmente, tô no fundo do poço. Nesse momento, interessante porque as pessoas que usavam droga, elas falavam que eu não ia conseguir. Porque a gente usando droga, eu falava, cara, eu vou sair disso daqui, eu vou voltar a estudar, eu fazer a faculdade, eu quero voltar, eu quero parar, sabe? E a pessoa falava, Guilherme, a gente sabe, cara, a gente fumando pedra, que a gente sabe que a gente nunca vai sair disso daí. E eu falava, não, cara, eu vou sair, eu quero. E eu fiquei uns 6 meses tentando parar por conta própria, mas não conseguia, por causa da abstinência mesmo, sabe? E daí quando eu decidi, quando eu vi que eu tava nesse fundo do poço mesmo, sabe? Daí que eu vi que eu precisava de ajuda. E aí foi onde eu encontrei ajuda no Projeto Vida, em Jaguariaíva, no Paraná, que é a casa de recuperação onde eu fiquei internado, que foi fundada pelo reverendo Antônio Jair Mendes Carneiro. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Jaguariaíva. E graças ao trabalho que ele fez, eu fiquei lá, me internei, decidi mudança, fui pra lá. E daí isso foi só com essa ajuda mesmo, porque eu tentei só por mim, por minha própria vontade, eu sozinho tentei, mas eu não consegui. Mas a princípio a atitude partiu de você. Partiu de mim, Você que teve a iniciativa realmente de buscar. Eu que tive foi uma escolha sua. Foi uma escolha minha, eu que fui atrás, eu que perguntei se tinha vaga e tudo, sabe? Então foi eu que quis, foi quando eu quis que eu consegui sair. Guilherme, em algum momento você pensou a voltar atrás, a querer voltar a usar as drogas de novo? Depois que eu saí, depois que eu consegui sair, não pensei. Muitas vezes senti a vontade de usar, mas era uma vontade mais física. Então, mas como eu, por tudo que eu sofri, vem na minha mente todo o sofrimento que eu tive no passado, todos os momentos de sofrimento, de tristeza, de depressão e de dor. Então tudo isso vem na minha mente muito mais forte do que a sensação de querer voltar. E o que te deu força para que você continuasse nessa caminhada, para que você continuasse firme nesses planos, nesse propósito de não voltar mais atrás? O que te deu força? Bom, em primeiro lugar eu encontrei ajuda, eu encontrei pessoas que me abraçaram, encontrei pessoas que estavam dispostas a caminhar comigo, me dando força. Então a princípio foi isso que me motivou, mas sempre baseado na escolha que eu fiz. Na escolha que eu fiz, na visão que eu tive o porquê que eu existo, porquê que eu vivo, porquê que eu estou aqui vivo. Eu encontrei essa resposta e a partir disso isso me motivou a eu poder continuar. Guilherme, você falou um pouquinho a respeito de um projeto onde foi um momento que você teve a recuperação. Como que foi esse trajeto? O que você aprendeu através desse projeto que você foi lá e se recuperou? Bom, como eu falei, pessoas me abraçaram, então eu cheguei lá. E quando eu cheguei lá, que eu comecei a entender que a questão era mais profunda do que simplesmente o meu relacionamento com as drogas. Eu comecei a entender que eu tinha todo um desejos dentro de mim, desejo de fazer coisas erradas, desejos errados que a gente tem dentro de nós, que é ali que eu deveria me tratar, ali era o ponto onde eu poderia me curar. E foi ali que eu conheci o meu Senhor Jesus. E foi Ele que me libertou disso, porque a gente sabe, só Jesus que pode, só Deus que pode nos libertar dos nossos desejos e pode nos tornar pessoas boas novamente e ser quebrada essa ponte que faz com que a gente chegue até a droga, porque todos esses desejos são pontes que nos levam a drogas. Então quando eu rompi com essa ponte que me levava até as drogas, o meu relacionamento com as drogas foi totalmente quebrado em definitivo. E aquele que quebrou esse meu relacionamento foi Jesus. Legal. Que pagou pelos meus pecados. Guilherme, a gente está encerrando agora esse momento e eu gostaria que você falasse, que você aconselhasse aquelas pessoas que ainda podem estar passando por alguma dificuldade, por alguma situação como você já viveu. Qual seria o conselho que você daria para eles? Você pode falar para a gente? Olha, em primeiro lugar, para a sociedade, eu gostaria de dizer que a sociedade precisa amar
mais essas pessoas, precisa acolher mais essas pessoas, precisam se aproximar mais dessas pessoas, porque por detrás de um bandido, por trás de uma pessoa, que se apresenta como uma pessoa má, como uma pessoa ruim, existe um ser humano carente de amor, carente de um abraço e carente de uma palavra. E falta para a sociedade amar mais, se aproximar mais. E se você que está me assistindo passa por esse mesmo problema, o que eu tenho para dizer para você é que você possa enxergar além do que os seus olhos podem ver agora. Que você possa enxergar que existe uma realidade espiritual e que a nossa fraqueza, a nossa dependência, ela se encontra nesse âmbito espiritual. Então, a gente que possa viver por esse momento, que passou ou que passa por esse momento, a gente quer mudar. A gente sabe que lá no fundo aquilo não faz bem pra gente. E a gente sabe que lá no fundo do nosso coração existe um desejo da gente sempre querer mudar. E eu aconselho você a procurar ajuda, procurar pessoas que verdadeiramente se importam com um ser humano, que se importa com o que você é. E que você possa procurar uma fonte de vida, uma fonte que a gente não encontra na sociedade, que a gente não encontra no ser humano, que é falho, mas a gente só encontra em Deus. E através do seu Filho Cristo Jesus, que foi enviado para poder nos libertar desse nosso problema, dessa nossa dificuldade. Então a palavra que eu tenho para você é procure, se mexa, faça alguma coisa, não fique parado, não desista, porque Jesus te ama e Ele quer transformar a sua vida. Guilherme, obrigado, cara, por essa entrevista aí, foi muito massa. Que você possa realmente levar essa história para várias pessoas, esse testemunho que seja realmente vivo, não somente para você, mas para todas as pessoas que estarão assistindo esse programa aí também. Não, só eu que agradeço e eu fico muito feliz de poder passar isso para todo mundo, porque o que eu vivi é para ser passado e isso daí é o que Deus faz nas nossas vidas. Tá certo. É isso aí, pessoal. Deus abençoe cada um de vocês.